Quando alguém diz assim, cala a boca, porque quem manda aqui sou eu, esta pessoa já mostrou que ela não manda em nada, que ela não comanda nada, que a palavra dela não tem respeito algum. Porque quando a gente diz coisas óbvias e que não são obviedades, significa que aquilo que nós estamos falando é vazio e coisas vazias não têm significado algum. E por que eu estou falando nisto? Porque eu tenho que comentar com um olhar crítico esta fala do Lula. Vamos ouvir o que o Lula diz aos seus ministros. Isso deverão ser transformadas em proposta de governo e só será transformada em proposta de governo quando todo mundo souber o que vai ser decidido. Por isso que é importante toda e qualquer, posição, qualquer genialidade que alguém possa ter, é importante que antes de anunciar, faça uma reunião com a Casa Civil, para que a Casa Civil discuta com a Presidência da República, para que a gente possa chamar o autor da genialidade e a gente, então, anunciar publicamente como se fosse uma coisa do governo, que esteja de acordo os outros ministros, que esteja de acordo a Fazenda, o planejamento, porque assim é que a gente cria as condições, motivadoras de todo mundo concordar com a política que foi anunciada. Pois é, meus caros. Aí aqui é outra situação lamentável, né? Pois bem, vamos lá. Vamos aos fatos. O Lula falou isto porque ele não tem autoridade nenhuma com os seus ministros. Ele poderia ter falado isso numa reunião interna. Aliás, havia um presidente do Grêmio que dizia assim, isto é uma questão de economia interna. E esta bronca que ele dá para os seus ministros, ele pensa que ele desmoraliza os ministros, mas ele no fundo está se desmoralizando. Porque se ele é o presidente da República e ele não sabe o que está acontecendo com os ministros, ele é o incompetente. Ele é que é o incompetente, não são os ministros. E vejam bem a arrogância que o Lula tem, a genialidade, quem tiver uma genialidade que me apresente um pouquinho. Essa arrogância que o Lula tem, né? Esse é o verdadeiro Lula. Quando é aquele Lula que a gente vê, que é aquela coisa chorosa, né? Ele e o Renato Aragão fazem muito bem isso, né? Eles adoram fazer uma encenação comovedora. Isto mostra a pequeneza deste homem, que não tem condição de ser presidente da República, que já passou o seu tempo, porque também não tem nenhuma proposta, né? Não aprendeu com nada, só chegou ao poder pelo poder e é a marionete, né? dos rentistas aí de plantão. Então, gente, isso só demonstra a incapacidade de gestão de Luiz Inácio Lula da Silva. Um engodo que o mundo está conhecendo, que a gente pode achar que o mundo ainda constrói e alimenta aquela fábula de que ele é um estadista. Mas o mundo já está começando a perceber quem é Lula. No mundo da informação, ela chega para todo mundo. E isso demonstra a incapacidade deste engodo. Eu repito, para mim, Lula e Carlos Lacerda são os maiores engodos da história política de todos os tempos. E é o que eu tenho afirmado, dito e redito quantas vezes for necessário. Lula, tu não engana mais ninguém. Tu és um soberbo, um incompetente e um sujeito assim, que não sabe o que diz, nem sabe o que faz, porque perdeu o fio da tua própria história.